Daqui a pouco os alunos vão chegar. Vou dar uma lida agora. Faltam uns 20 minutinhos mais ou menos, né? 20 minutinhos. Vou ficar lendo. Daqui a pouco chega a galera aí. E aí, depois dos 2 horários, né? Vai ter 2 horários aí pra dar aula. Depois aí eu vou treinar. Aí durante o treino aí vou pegar pra conversar. Tá? E ó. Isso aqui é bom demais, cara. Pô, isso aqui é bom demais. Tá maluco? Bom demais. Quase 20 minutos falando à toa. É isso mesmo, 20 minutos falando à toa. Caraca, cara. Na moral, eu prefiro que essa aqui tá bem. Tá ligado, tá ligado. Na moral. Tá, vamos lá. Fazer mais uma série de agachamento aqui. Cara. Tô pegando isso aqui, tá? Antes que venham julgar-me, o protetor coloca aqui na barrinha, bonitinho. Os caras, maluco, estudam. Os caras estudam. Os caras inventaram uma parada que ajuda a não machucar a cervical aqui, pescoço. Ajuda. Eu não vou usar? Sacanagem, né? Ah, é mocinha, cara. Os caras fizeram uma coisa que ajuda. Eu vou utilizar. Simples assim. Hein? Tô treinando perna, quero ficar com dor no pescoço? Não. Mas treina, que aí você vai criar almofadinha. Não tô afim. Vou fazer uma salinha aqui. Mas bora lá. Tá vendo? Fiquei com trauma, tá? Fiquei com trauma. 20 minutos falando, discutindo, conversando, dando ideia. Pô, cara, não gravou. O áudio, né? O áudio, tô me referindo ao áudio. Aí pensei que daria pra salvar, mas não dá não. Ficou muito ruim o áudio. Porque, por exemplo, eu tava falando aqui, né? Dessa distância, mais ou menos, falava. E olha onde que tá a câmera, onde vocês estão, né? Então, só o microfone mesmo pra salvar. Agora eu vou pro chifre, né? É, é isso. Bem, por um bom tempo da minha vida eu fiz crossfit, né? Fiz e trabalhei com crossfit. Então, é normal que eu saiba algumas técnicas aí. A galera costuma perguntar como eu faço esse clean, né? Tanto pra tirar aqui e descer, como também às vezes. Dependendo da carga, né? Porque não dá pra abusar da lombar hoje em dia. Tô velho pra isso. 20 anos na cara. Tô velho pra isso. Não tenho lombar pra brincar. Às vezes, dependendo da carga, tiver uns 10 cada lado, uns 5 cada lado, até dá. Aí pegar o e puxar o clean, né? Aí. Vamos fazer chifre agora. Fazer as 10 repetições, 10 a 12. Tá pesado pra isso? Será? Tá não, dá pra fazer. E bem, como eu ia falando, eu vou falando durante o exercício. Falei bastante sobre. Falei não, né? Vou começar. Comparação, né? Que é algo que eu abordei. Não sei se foram 10, tá? Que eu abordei no último vídeo, a relação da comparação, que foi algo que eu reparei em mim mesmo essa semana, né? Hoje é sábado, então, no decorrer da semana. E é algo que a gente não não escolhe fazer, né? É involuntário às vezes. Às vezes você vê uma pessoa que tá na mesma batida que você, por assim dizer, né? Tirar o óculos. Tá na mesma batida que você, na mesma área, na mesma fase, entendeu? Só às vezes não no mesmo grupo, mas na mesma fase, na mesma área. E
Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tem muitos projetos, né? Tenho muitos projetos, eu invisto em algumas áreas. É bom, mas também traz partes negativas, né? Que seriam o quê? Quando a gente a gente investe, né, em cima de mais de uma área, mais de um lugar, mais de um projeto, acaba que você não consegue dar o 100% em tudo. Você tem 2 projetos, não tem como dar 100% nos 2. Ah, mas eu dou meu máximo. Entre os 2, com certeza, tem um que você dispõe mais energia, você vai com mais vontade, mais disposição do que o outro. Não vou. Pode ter certeza que tem. Pode ser uma diferença de 2 a 5% aí de esforço. Faz diferença. Enfim, quando a gente tem mais de um, né? Vou continuar aqui. Quando a gente tem mais de uma meta, você acaba por distribuir esse esforço. Ou seja, você continua, né? Óbvio, você evolui naquilo ali, você progride. Só que, se você pegar uma pessoa que faz a mesma coisa, mas ela investe toda a energia dela em um projeto só, inevitavelmente, ela vai conseguir fazer mais, né? Mas o que seria fazer mais? Ela vai ficar mais disposta àquilo ali, né? Ela vai ficar mais exposta àquela área, àquilo que ela está almejando. Não é dizendo que a gente deva focar em somente uma coisa, né? Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não. As pessoas variam de umas para as outras. Mas voltando ao ponto aqui inicial, né? Eu fiquei me comparando, percebi isso, com um amigo meu, né? Cara, eu fiquei super feliz. Ele conquistou uma coisa que estava querendo muito e conseguiu. E assim, a gente se dispõe da mesma coisa praticamente, mesma área, mesmo espaço, mesmo ambiente, mas ele conquistou algo que eu ainda não conquistei, né? Ou possa não conquistar, enfim, pode ser que lá na frente eu mude de ideia. Eu tô vindo toda hora aqui para verificar se tá vez, tá? Ele conquistou uma coisa que eu gostaria de conquistar. Mas, cara, eu fiquei super feliz por ele. E, pô, eu vi que o cara tava se dedicando àquilo ali. Ele queria aquilo ali, dava para perceber. E não tem o que fazer, né? Se você se esforça muito em algo, alguma coisa boa você vai tirar de frutos ali. E foi o que aconteceu com ele. Mas na minha cabeça, automaticamente veio, caraca, eu ainda não fiz isso. Pô, eu ainda não alcancei aquilo, né? E, bem, é difícil lidar, né? É difícil lidar. Porque, cara, você tá fazendo também, entendeu? Você também tá fazendo. Só que aí eu me lembrei, né? Eu escrevo bastante, né? Sou doido. Sou doido. Tenho vários cadernos escritos, enfim. Acho que eu cheguei a falar antes dali, né? E foi quando, escrevendo, eu percebi isso. Que eu exerço minha energia em muitos projetos, né? Em mais de uma coisa. Mais de uma área. E às vezes áreas totalmente diferentes. Que não se batem. Então, não tem como eu exercer 100% em uma, né? E, pô, se eu colocar toda a minha disposição, toda a minha energia, tudo que eu tenho em cima daquilo ali, os outros projetos, como é que ficam? Não dá. Não dá. Fazer mais uma aqui. Não dá. Então, me peguei pensando nisso e foi algo que eu gostaria de abordar. Que foi algo que eu abordei em um vídeo no qual eu fiz e me aconteceu. Incrível. Incrível. Só que a gente acaba fazendo isso automaticamente. Se vocês repararem, todo mundo se compara. Ah, eu não me comparo, com certeza. Você se compara. A partir do momento que você almeja alguma coisa, você está se comparando.
Ah, mas eu não me comparo com outra pessoa. Você está se auto-comparando. Você está se comparando com você mesmo. Está se comparando com um possível futuro ou com um passado seu. Ou até mesmo seu presente. Né? Então, a todo momento a gente está se comparando. Aqui já foi. Agora, elevação pélvica. Então, a todo momento a gente está se comparando. Isso é ruim, mas também a gente pode tirar coisas boas. Né? Pode tirar coisas boas disso. Mas foi sobre. Foi algo que eu reparei essa semana, percebi. Então, quis abordar sobre, falar. Vou só ajeitar aqui, mas vou colocar mais perto, né? Tá muito longe ainda, vocês estão conseguindo ver o ambiente, mas não aqui especificamente o que eu vou fazer. Vou deixar aí, né? Tá bom, né? Vocês conseguem ver tudo. Vou botar peso aqui. Daqui 20 quilos. Uma coisa que eu queria falar também sobre livros. Sobre livros. No último vídeo, né? Deve ter um mês e meio. Eu mostrei, eu falei, né, que tava lendo. Se eu não me engano, eu falei isso no vídeo. Eu sempre vou falar se eu não me engano. Ou eu acho. Não tenho a memória muito boa, não. É algo que vocês vão reparar sobre o Luquinhas. Mas eu tava lendo, né? Ilíada e a Moreninha, né? A Moreninha eu tô terminando hoje, né? Depois de um mês. Eu vou explicar o porquê. Veio uma ressaca literária, como a galera chama. Então, pois é. Sei. Vou fazer uma aqui. Então, tô terminando hoje o livro, né? Devo terminar hoje no ônibus, voltando, ou em casa quando chegar, enfim. O livro da Moreninha. E Ilíada, eu pausei Ilíada, né? Ah, mas por que você pausou Ilíada? Ficou chato? Também, devo admitir, também. Para quem devorou as primeiras 150 páginas do livro em uma semana, para depois parar, eu acho que é porque ficou chato, né? Mas enfim, fazer isso aqui. Essa máquina mata um, filho. Ai, ai. Então, aqui. Então, acabou que eu gostei do livro, sim. Uma leitura muito boa. Mas acabou que não me prendeu mais por um tempinho, né? E foi quando eu dei uma pausa na leitura. Porque eu não estava conseguindo ler, perdi a concentração, não estava conseguindo entender o que eu estava lendo. Então eu resolvi dar uma pausa, né? Provavelmente devo ter ficado com uma ressaca literária. A cabeça deve ter ficado cheia de informações. Porque, cara, eu li uns 4 livros seguidos, né? Um atrás do outro. Então eu tava vendo uma batida de vários livros. Fora que eu tava estudando também, né? Tô estudando. E aí tem livros para estudar da faculdade, tem livros para estudar da área que eu tô me especializando. Enfim, tem muita coisa para consumir. E isso aqui não consome o tempo todo não, o tempo todo. Calma, tem que ter pausa também. Então, foi justamente quando parei um pouco de consumir, passei a criar, né? Comecei a fazer mais coisa pro Instagram, né? Foi quando eu, comecei a escrever pra caramba. Sempre gostei de escrever, gosto muito de escrever. Tem alguns cadernos meus cheios de coisa que eu escrevo. Mas nessas últimas semanas foi o momento que eu mais escrevi mesmo. Escrevi muito, muito. Às vezes acordava, normalmente sempre escrevo quando acordo, né? Já é algo matinal que eu faço. Eu acordava, pegava e escrevia, beleza. Pô, em algum momento do dia, tava no ônibus, tava andando na rua, enfim, em algum lugar que não fosse minha casa, ou até em casa mesmo, eu pegava o bloco de notas do celular e escrevia alguma coisa que vinha na minha cabeça. Aí chegava em casa, passava pro caderninho.
E quando eu tava com o caderno na mão, o que é que eu queria? Eu queria escrever mais. Aí, escrevia de novo. Sei que eu percebi que eu tava escrevendo muito esses últimos dias. E aí, decidi voltar a ler. E desde então, é quando eu tô na batida de conseguir ler novamente. Aí voltei a ler A Moreninha, que inclusive tô conseguindo já finish na obra. E voltei na minha leitura, cara, não queria ao mesmo tempo que eu queria, né? O Desassossego de Fernando Pessoa. Ai, que livro perfeito, cara. E. Foi. E é um livro que não só um dos meus favoritos, como eu acho atualmente que seja minha obra favorita, já tem uns 2 anos já. Eu tenho há 2 a 3 anos esse livro. Nunca terminei. Mas, pô, porque você não gosta? Eu tenho pena de terminar esse livro. Tenho pena. É tanto que no Instagram, às vezes, eu posto, né? Uns trechos. Aí essa semana eu postei. Postei ontem, na verdade. Ontem? Acho que foi ontem. Aí mandaram mensagem no Instagram direct. Pô, cara, você tá relendo? Primeira leitura dele ainda. Primeira leitura. Só que, pô, é um livro que eu gosto muito, cara. Gosto muito. Eu gosto como o Fernando, ele se conecta. E muito, muito. Eu acabo por ler esse livro em alguns momentos, né? Porque às vezes eu tô numa situação boa, uma situação ruim, uma situação complicada, um pouco mais delicada. Cara, se eu for ler o livro, esse cara é mágico, sei lá, não tá morto não, ele tá em algum lugar aí observando minha vida. Eu pego pra ler o livro e tem alguma coisa que ele escreveu que tem aquele significado ou que descreve o que eu tô sentindo, o que eu tô passando. Então, assim, absurdo, 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 absurdo. Então é um livro que eu tenho muito receio de terminar, né? Porque depois que eu terminar, cara, o que me resta ou vai ser ler as outras obras dele, mas talvez não me entregue o que esse entrega, ou reler ele, né? É um dos meus livros mais rabiscados. Eu chegar em casa e vou mostrar pra você, vou gravar lá. É um dos meus livros mais rabiscados, tem marcação, tem coisa que eu escrevi, tem coisa que eu desenhei. Ah, tem marca aquela tirinha. Pô, tem uns 2 ou 3 textos que eu coloquei a tira grandona escrito pra mim não esquecer daquele texto escrito, enfim. Porque, cara, é perfeito, o cara escreve perfeitamente, pô. É incrível, incrível. Queria muito conhecer esse cara pessoalmente. Imagina, sair assim numa cafeteria, um cafezinho com ele. Pô, cara, esquece. Ia ser maravilhoso. Com o Fernando, pô, pelo amor de Deus. E então é uma das obras favoritas, né, da minha vida. Eu digo agora, né, porque tem muitas obras pelo mundo, tem muitos livros, muitas bibliografias, muitas histórias, narrações. E isso vai mudando com o tempo, conforme a gente vai descobrindo, né? Tanto que, em relação a livros em gerais, o meu favorito é o Desassossego de Fernando Pessoa, né? Mas também tem mais dois, que são minhas obras. Dois? Três, né? Três. Um ranquei de três, né? Que são minhas obras favoritas mesmo. Que, cara, eu já li, reli, né? E não me canso. Sempre é como a primeira vez esse livro. Que é Witch, a coisa, né? De Stephen King. Cara, é um livro sensacional. Sensacional. Já li ele 2 vezes, né? Tava querendo reler ele, mas nem terminei o que eu tô lendo agora, né? Enfim. Vamos pra mais uma aqui? Eu falo que acabou, né? Mas fazer mais uma. Não custa nada, né? Custa minha posterior. E Gucci pra caramba. Amanhã eu vou lembrar dessa máquina aqui. Que é a coisa do Stephen King. Eu não sei pronunciar, tá? Não sou fluente em inglês. Me prendo. Pines. Eu não lembro exatamente o autor agora, mas tem até uma série que é muito boa também. O livro é fenomenal, mas a série não é ruim. Ela é muito boa também. E, cara, tem mais um. Tem mais um, vou fazer que eu vou lembrar. Tem mais uma obra que, pô, eu li, reli. Ah, O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro, cara, meu irmão. Esse livro é bom. Esse livro, irmão.
Ô, livrinho bom. Fiquei até feliz só de lembrar desse livro. O Morro dos Ventos Uivantes. Ai, lembrando aqui um pouquinho de Radcliffe. Cara, eu não sou fluente em inglês não, tá? Antes de me julgar aí, pelo amor de Deus. Tá bom por hoje. Ai, tá bom, né? E eu pretendo fazer mais vídeos assim, tá? Porque é algo que eu tenho consumido bastante no YouTube. Uns youtubers aí. E eu acho muito interessante a ideia. Acho legal porque eu, pelo menos assistindo, me identifico, né? Acho interessante. Esse quadro assim, você pega, vai fazer alguma coisa da sua vida, que no meu caso aqui é treinando. Bota pra gravar. Vai falando. Vai falando. Vai falando. É um estilo que eu acho muito bom. Eu vejo os caras fazendo, youtuber, né? E eu acho interessante porque é como se você estivesse batendo um papo com a pessoa. É legal pra caramba. É muito massa. Tem uma galera que faz treinando, que nem eu tô fazendo. Tem uma galera em casa cozinhando. Tá cozinhando alguma coisa, bota a câmera lá pra gravar, começa a falar. Tá estudando, tá trabalhando, né? A galera no carro, às vezes, né? Bota no carro pra gravar e segue o rumo. Às vezes tem que ir pro trabalho, faculdade. São 10 a 15, 20 minutos ali do dia que ela vai criando alguma coisa, né? E é algo que eu quero abordar pra mim. Quero trazer pra minha realidade, que é criar. Criar. Chega um momento que você acho que cansa de consumir, né? Consumir, consumo, consumo, quero mais, quero mais. Pô, por que não criar? Por que eu não posso ser uma pessoa criativa? A gente tem muito disso, né? A época da escola não era bom em arte. Pô, eu não sou uma pessoa criativa. Eu na época de escola não sabia escrever uma redação. Pô, eu não sou uma boa pessoa escrevendo, criando. Aqui, cara, pega um caderno e escreve. Mais nada.